Jesus Cristo para todos. O tema da lição hoje é a tolerância cristã. Então hoje nós vamos estar estudando mais um assunto, né? Sendo que, professora, a gente já estamos quase no término, né? Sim, Lição de número 11, né? Então passamos, graças a Deus, né? Por lições maravilhosas e estaremos estudando hoje a respeito da tolerância. Tolerância, será que essa palavra soa bem no nosso meio hoje, professor? O que você acha? Não muito bem. Porque se nós formos ver aí o sentido de tolerância, a gente vai acabar entendendo de uma forma equivocada, né? Porque tolerância não é você aceitar todas as coisas, né? Então, o sentido da tolerância aqui, ele está num sentido, vamos dizer assim, diferenciado aí do pensamento comum, né? Respeitar. Isso, então nós vamos falar disso. Vamos lá, professora. Hoje eu acho que vamos fazer uma lição um pouco diferente hoje. Eu acho que não perder muito tempo uma leitura, porque é um assunto prático, né? Que não precisa se... Mas vamos fazer um pouquinho, um debate, uma discussão mais Esse prática. tema ele está em Romanos 14, no versículo 17, que fala assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a leitura é do 14 também, do 1 ao 6. Isso aí, professora. E olha só, ele vai falar a respeito, né? Ele vai falar a respeito aqui sobre uma igreja heterogênea. Vai falar sobre os crentes fortes e os crentes fracos dentro da igreja, né? Ali ele estava falando a respeito, né, da igreja em Roma, mas ali, né, dentro da igreja nos dias de hoje também a gente pode fazer uma comparação, né? Ele vai falar a respeito dos fracos na fé, os fortes na fé, vai falar a respeito de uma igreja tolerante, a respeito da tolerância, que nós vamos entrar aqui, primeiro nós vamos comentar isso. Dentro dos tópicos, né, dos subtópicos aqui, tópico 2, do subtópico 1 aqui do tópico 2, vai falar a lei da liberdade. Será que temos liberdade? Sim, temos. A lei do amor, né, que essa é uma lei, que para mim é a lei áurea, né? A lei áurea que deve ser lei maior, né? Terceiro, a lei da espiritualidade, né? E o subtópico 3 aqui, o tópico 3, uma igreja acolhedora, que eu acho que é vamos dizer assim, que é algo que tem que ser principal, primado, né, hoje, né? Tem que ser a primazia, uma igreja acolhedora. Eu acho assim, no sentido de acolher, não no sentido de proteger. Porque proteger é você concordar com o erro, mas acolher você receber ela e ensinar e tal. Não no sentido de você, né? Vamos lá. O segundo aqui, o exemplo de Cristo, né? Qual que foi o exemplo que Cristo deixou? Qual foi o legado que Cristo nos deixou, né? Terceiro aqui, o exemplo das Escrituras, que é fundamental, que é a parte fundamental. Então, professor, eu acho que é isso, né? Eu acho que é o que nós vamos aprender hoje. E vamos lá, vamos dar aqui a introdução aqui para nós entrarmos aqui nesse comentário aqui. A introdução fala assim: o apóstolo Paulo foi informado de que havia alguns conflitos na igreja de Roma, os quais giravam em torno da liberdade cristã. Alguns crentes ainda imaturos se escandalizavam com determinadas atitudes dos crentes, cuja fé achava-se amadurecida. Esses conflitos, como acredita a maioria dos comentaristas, surgiram com o retorno de alguns judeus cristãos que haviam sido expulsos pelo imperador Cláudio. Estes, ao se juntarem à igreja formada em sua maioria por gentios, se escandalizavam com determinadas práticas. Paulo busca um ponto de equilíbrio a fim de que a obra de Cristo não sofresse nenhum dano. Este é o tema que vamos estudar. Com certeza, professor. Então, vamos dizer assim, né? Cabe aqui a gente conseguir compreender aqui os pontos principais que a lição nos dá, né? Ela vai falar de uma igreja, no caso, de natureza diferente
né? Uma igreja aqui de natureza diferente, vamos dizer assim, de pessoas de naturezas, né? de nacionalidades diferentes, porém pessoas que seguem, que estão seguindo a mesma fé. Então, hoje nós fazemos parte de uma igreja heterogênea. Sim, hoje tem, né, muitas pessoas que vêm com costumes e culturas diferentes. Com certeza. Vamos dizer assim, né? Cabe à igreja saber, né? Saber a forma que coloca. Porque você receber você receber um judeu dentro da igreja cristã, hoje vai confrontar, lógico, naquele tempo havia um confronto de pensamentos, um confronto de ideias, né, um confronto doutrinário. Né? Hoje, se você receber uma pessoa de um outro ministério, até mesmo um judeu dentro da igreja hoje, vai haver esse confronto. Só que aí o que tem que acontecer? Nós temos que ir para onde? Para a Bíblia, para as Escrituras. Então esse é o fato principal aqui que Paulo estava também explicando aqui para eles. Ainda que há essa diferenciação heterogênea dentro da igreja, essas pessoas de cada nacionalidade, mas tem que ter a mesma perspectiva, o mesmo pensamento. Então o que faz a igreja ser diferente, porém igual, é seguir as Escrituras, seguir o pensamento do Mestre, seguir a doutrina de Cristo, não a sua própria doutrina. Continua, professor. A natureza da igreja. A natureza da igreja, a fim de corrigir o problema que nela surgiu, a igreja é uma. Isto é, embora que tenha vários grupos, ela é uma. E não pode ser separada porque existem grupos dentro da igreja. Mas será que realmente hoje, nos dias de hoje, acontece isso de colocar, se a igreja é uma só, não tem grupos ali separados? Olha, o que mais acontece dentro da igreja hoje, da igreja do século XXI hoje, vamos dizer assim, grupos. Então há essa miscigenação aí de grupos. Esses grupos se ajuntam em si e acabam fazendo vamos dizer assim, né, uma politicagem entre eles. Né? Aí acaba deixando de lado pessoas que aqui o apóstolo Paulo vai falar, os fracos na fé, né? Que na verdade esses fracos na fé não são aqueles que são separados dos grupos. Pelo contrário, os fracos na fé são aqueles que fazem esses grupos. Por quê? Porque o intuito desses grupos dentro da igreja é fazer o quê? Banir aqueles que você não concorda, que você não gosta, que não faz parte ali da sua patota. Então vamos lá. O pensamento aqui no caso de Paulo, ele está falando a respeito dos fracos, estou adiantando um pouquinho aqui, mas é a respeito da natureza mesmo, da heterogeneidade aqui. Mas aí ele faz essa separação, né? Ele faz essa separação de, olha, eu gosto desse, eu vou me ajuntar com esse. Eu não gosto desse, então eu não vou me ajuntar com esse. Então há essa separação, vamos dizer assim, essa politicagem dentro da igreja hoje, por causa disso. Continua. Para ser igreja, ela precisa atender o critério da unidade. Não há judeus nem gentios, mas a igreja de Deus. Ela é, portanto, indivisível. Pois é isso mesmo. Olha só, quando se fala de unicidade, é uma igreja que ela é única. Ela é única, porém diferente. Vamos dizer assim, como explicar isso? Ela é única, porém diferente. Existem pessoas diferentes. Porque existem pessoas diferentes, mas porém o pensamento tem que ser o mesmo, única e porém diferente. Se você pegar um cristão brasileiro e você pegar um cristão japonês, um convertido ao cristianismo, eles têm que pensar a mesma forma. E qual seria esse pensamento que tem que ser igual? As Escrituras, com base nas Escrituras. O mandamento que Jesus colocou. Com certeza, se você não tiver o amor como primazia, se você não tiver o amor como ser a primeira coisa ou os primeiros mandamentos, você não está na unicidade da igreja, ou do próprio corpo que Paulo fala, né? Em Romanos também, que Paulo fala a respeito, Coríntios, né? Desculpa, em Coríntios que Paulo fala a respeito do corpo, né? Que ele fala que há
um corpo com diversidades de membros. Então todos esses membros, eles são um no corpo. Você não pode separar o braço do corpo. Senão, por mais que ele seja um braço, ele tem atividades diferentes do corpo, mas ele faz parte do corpo. Então essa é a característica. Essa é a característica da unicidade, porém da heterogeneidade aqui, que separa. Esse corpo, ele tem uma cabeça, né? Que é Cristo. E Cristo, ele que dá a diretriz. Então é Cristo que dá a diretriz para o corpo poder seguir. Ainda que nem nós fizemos até uma comparação, né, professora, na aula passada, nas aulas passadas, a respeito foi assim uma história, né, que nós contamos a respeito do óculos, né, que o nariz tinha que usar para poder proteger o corpo, né? Que ele poder enxergar e poder caminhar. Só que aí o que acontece? Vamos dizer assim, que o corpo se achou, que o nariz se achou o dono do pedaço e não quis utilizar. E quem saiu prejudicado? O corpo inteiro. Então olha só a importância disso. Não é porque você é judeu e muito menos porque você é cristão, ou é romano, ou é grego, ou o que seja, que você é melhor do que o outro. Não, você faz parte do mesmo corpo, onde o cabeça é Cristo. Né? Vai lá. E ele termina aqui falando assim, nesse tópico. A liberdade deveria ser respeitada, isso é, regulada pela lei do amor. Com certeza. Por quê, professora? Por que ele fala isso, né? Eu acho interessante essa fala do apóstolo Paulo, no caso, quando ele fala a respeito do amor, que o amor ele tem que ser a primazia, que em Coríntios capítulo 11, né, que Paulo fala sobre a excelência do amor, né? Coríntios capítulo 11 é o 13. Coríntios capítulo 13, no 11 ele fala a respeito da ceia, no capítulo 13 ele fala a respeito da excelência do amor. Ele fala, vamos dizer assim, um amor que não mede consequências para amar. Então nós temos que ter esse amor que não mede as consequências para amar o próximo. Porque se eu digo que eu amo e eu meço consequências para me demonstrar esse amor, eu não estou amando de coisa nenhuma. Eu não estou demonstrando esse amor, pelo contrário, eu estou demonstrando que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa para que os outros vejam que eu estou fazendo, não demonstrando o amor que Cristo nos colocou. Porque o amor, a Bíblia fala que o amor ele é derramado, né, em nós. O amor de Cristo ele é derramado em nós. Então não tem medida. Olha só, quando se trata de derramar, não tem medida. Né? Então o amor derramado em nós é um amor sem medida. E assim como Paulo falando aqui, nós não devemos ter essa diferenciação entre pessoas, porque senão eu não amo. O amor ele é a primazia de tudo. Né? Então continua. Os fracos na fé. Eu vou ler um versículo que está aqui. Pode ler, professor. Em Gálatas, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-los uns aos outros pela caridade. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Com certeza. Isso é maravilhoso, né? Ele vai falar aqui dos fracos na fé. Quem seria, no exemplo, quem seriam esses fracos na fé? Olha só, professora, vamos dizer assim, né? Eu acredito que quando Paulo ele escreve a igreja, quando ele escreve aqui essa carta aos Romanos, ela é uma carta doutrinária, né? Doutrinária, porém prática, né? Doutrina e prática. Ele fala de salvação, né? Fala de muitas coisas da questão doutrinária, mas ele fala também da parte prática, porque não adianta você você ensinar a respeito de algo se você também não demonstrar na prática como aquilo funciona, né? Eu tenho uma máquina e eu não sei utilizar. Então isso seria uma bobeira, uma bobagem eu ter isso sem eu saber utilizar, que ficaria perdido, né? A mesma coisa, vamos dizer assim, você tem um instrumento e você não utiliza. Qual que é a finalidade do instrumento? Né? Então, se você não utiliza, não tem finalidade. Ele vai ficar guardado e não vai ter utilidade. Então, vamos dizer assim,
esses fracos e esses fortes dentro da igreja, ele estava querendo dizer que tinha judeus e tinha gentios. Porém, os judeus, eles estavam colocando empecilhos, né? Eles estavam colocando empecilhos para que os cristãos, para conviver, vamos lá, conviver juntamente com os cristãos gentios. Então, os cristãos judeus, eles estavam colocando essa barreira. Tanto que, vamos lá, em Atos, abre comigo, professor, Atos capítulo 10, verso 28, e o 28 e o 34 e o 35, porque aí a gente vai compreender por que os judeus eles faziam essa diferenciação dentro da igreja de Roma, né? Tanto que, vamos dizer assim, era praticado porque já vinha de costumes dele lá atrás. Nós vamos ler depois Levíticos, né, lá em Levíticos no capítulo 11, verso 1, mas leia primeiro, né? Atos capítulo 10, verso 28. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chama comum ou imundo. Agora lê para nós o 34 e depois o 35. Verso 34 e verso 35. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então segura aí, professora. Segura esse 28, o 34 e o 35. A questão é simples. O que estava acontecendo aqui nesse contexto, para nós podermos entender o que estava acontecendo também na igreja aos romanos ali, que Paulo escreve fazendo uma advertência a esse ponto aí. Aqui no caso de Pedro, antes disso, esse varão que era um principal, ele tem uma visão, né? O anjo aparece e ele era piedoso, né? Ele era um varão piedoso, Cornélio era um varão piedoso que fazia obras, que amava a Deus, que servia a Deus, só que ele era estrangeiro. Só que ele não era judeu, porém ele era romano. Agora, entra a questão, o anjo aparece para ele, né? E fala para ele mandar os varões ir buscar Pedro. Aí o que acontece? Ele vai e manda esses três varões ir até a casa de Pedro. Antes mesmo de chegar, o que acontece? O anjo aparece em sonho ou em arrebatamento de espírito. Os Pedro tem essa visão, que do céu aparecia um lençol com alguns animais. Depois você abre para mim Levíticos também 11, verso 1. Ele abria, né, esse lençol e tinha muitos animais ali naquele lençol. Aí o que acontece? O anjo pega, o próprio Espírito Santo que demonstrou essa visão para ele, fala para ele matar e comer. Só que abre Levíticos 11, verso 1, que ele vai falar a respeito do que pode e do que não pode comer. Então tinha vamos dizer assim, dentro da lei mosaica, que tinha esse costume de que coisas que podia comer e não podia comer. Aí Pedro questiona a vontade de Deus a respeito disso. 11, verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Aí ele vai dando uma classificação, professora, depois é uma leitura meio extensa, mas aí fazendo um resumo aqui, ele vai falar a respeito de alguns animais que poderiam comer e os outros que não poderiam comer. Pedro tem essa visão, aí o anjo fala para ele, olha, mata e come, e ele questiona, fala assim, não, eu nunca fiz isso, porque dentro da lei ela me proíbe, dentro do costume judaico ele me proíbe fazer isso. Só que aí o que acontece? O anjo pegou, aí o próprio Deus fala com ele, o próprio Espírito Santo fala com ele, viu? Mas quem te autorizou você dizer que é sujo aquilo que eu consagrei, ou aquilo que eu fiz ser limpo? Aí Pedro pegou,
né? E não questionou mais. Aí quando os homens de Cornélio chegam e chama ele, que Cornélio estava chamando, ele compreende a visão. Ele compreende a visão que era para ele descer na casa de um estrangeiro, coisa que ele não poderia fazer, que os judeus não podiam fazer. Aí ele desce, vai à casa de Cornélio, chega lá, aí a história ali você vai ver, né, vamos dizer assim, né, vai discorrer ali, e aí ele pega e reconhece. Aí ele fala a respeito do que o versículo 34 e o 35 vai dizer. Abre para nós de novo aqui, professor. O 34 e 35 de Atos 10, 28. Aí ele vai entrar num acordo e vai reconhecer aquilo que o Espírito Santo revelou para ele. Porque se ele não tivesse tido essa visão, professora, ele não iria aceitar. Ele ia recusar. Então, os fracos na fé, aqueles que estavam debaixo da lei. Isso, aí vamos entrar agora na questão, né? Lê aí para nós o 10, 20, 34 e o 35. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Então, essa é a confirmação. Então, Pedro, ele reconhece, olha, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas isso se segue. Agora nós entramos aqui em Paulo escrevendo a Romanos, que esses crentes que eram judeus estavam fazendo a mesma acepção, separando as coisas de guardar dias, separar dias, como a guarda do sábado, alimentos, o que podia e não podia comer. Então estava acontecendo essa, vamos dizer assim, essa discrepância doutrinária ou de costume dentro da igreja ali em Roma. Então foi o que Paulo alerta a eles. Continua. Então, aí ele vai falar aqui dos fortes, né? Os fortes na fé. Os fracos eram aqueles que estavam debaixo da lei. Isso, que ainda estavam seguindo a lei de uma forma equivocada, né? E quem seriam os fortes na fé? Aí Paulo, você pode ver o próprio texto, você pode discorrer no próprio texto que você vai ver que Paulo ele vai falar que os fortes na fé não eram somente os gentios, mas todos aqueles, tanto judeus como gentios, que seguiam aquilo que a lei ainda estava proibindo, mas aquilo que estava debaixo da graça, ou vamos dizer assim, debaixo do favor de Cristo, ou aquilo que Cristo o ensinou ou deixou para eles como legado. Não mais o que a lei proibia, mas aquilo que Cristo os deu para eles seguir. Então, os fortes na fé eram esses que praticavam o evangelho de uma forma correta, sensata e sem, vamos dizer assim, proibição doutrinária ou proibição de costumes. Continua. A lei da liberdade. Em sua epístola endereçada à igreja de Galácia, ele escreveu que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Né? Em Gálatas 5:1. A liberdade cristã lhe dava certeza de uma coisa: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Aí ele vai falar da lei da liberdade, que nós temos a liberdade, sim. Com certeza, até o próprio Jesus, ele nos deu essa liberdade, né? Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, vamos dizer assim, ainda que esteja morto viverá, passou da morte para a vida, conhecereis a verdade vos libertará. Então todo aquele que segue o evangelho está liberto de toda, vamos dizer assim, de toda a condenação. Mas não é uma condenação assim de um ato que você cometer e você, justamente você ser condenado, não é isso. É a condenação do pecado. Se o pecado outrora executava em você uma lei de morte, então Cristo ele nos deu a liberdade agora. Se a lei ela proibia de você fazer algo, a graça ela veio para libertar, porque Paulo ele fala que a lei ela nos servia de aio. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar o sentido da lei e fazer com que isso se torne um peso, né? Se torne um jugo,
Porque a lei ela veio para julgar mesmo. A lei ela veio para julgar os nossos erros, ou os erros, né, que o ser humano cometeu. Mas Cristo ele veio para fazer o quê? Para nos dar vida e vida com abundância. Vamos lá, a respeito da mulher adúltera, né, que eu acho que é algo importantíssimo para nós poder conseguir compreender, que está em João capítulo 8, que ele fala a respeito da mulher que foi pega no ato de adultério. Olha só que interessante, professora. Essa mulher, ela estava sim cometendo o ato de adultério, porque o texto ele é bem claro. Ela foi pega no seu próprio ato. Então olha só que interessante, ela foi pega no seu próprio ato. Aí eles levam essa mulher, né? Essa mulher leva, pela lei agora de Moisés, ela estava condenada. Então, pela lei, essa mulher estava condenada. Para ela, não tinha mais jeito. Aí eles levam até Jesus e falam: Senhor, essa mulher foi pega no ato, em seu pleno ato, cometendo adultério. Jesus pegou, conhecendo a lei, ele se abaixa, fica escrevendo na terra, e eles falando. Depois ele levanta a cabeça e olha para todos aqueles que estavam ao redor dele, junto com aquela mulher, e vamos dizer assim, numa forma tão maravilhosa e tão sábia, ele fala: ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? Num ato de... Jesus não falou a respeito de não poder condenar, não foi isso? Sim. Jesus falou o quê? Quem tiver condições de julgar, pode julgar. Eu te dou a liberdade de você julgar. Então, mas aí no caso, o julgamento que seria feito e a condenação, porque julgar, muitas vezes a gente pensa que julgar é só para condenação, mas não, tem a absorvição, né? Com certeza, tem o ato de condenar e o ato de absolver. Mas, para que ela fosse condenada, ela não teria que ser condenada sozinha. O que estava junto com ela teria que ser condenado junto à morte. Porque eles estavam praticando um ato de injustiça, professora. Sim. Na verdade, esse ato de justiça que eles estavam querendo praticar ali diante de Jesus, que eles queriam colocar-se como aplicadores da lei, executores da lei, eles estavam totalmente equivocados da lei. Por quê? Porque se eles tivessem trazido a pessoa no ato que tinha sido pego no ato de adultério juntamente com o homem, os dois, o casal ali, na verdade a lei de Moisés, a lei das escrituras, ela executava mesmo, porque tinha que ser morto. Né? Só que aí Jesus, sabendo o que estava passando no coração deles, o que ele faz? Dá-lhe a escolha. Na verdade ele joga, né? Ele transfere o poder à mão deles. De novo. Né? Olha, vocês querem me dar o poder para me julgar, sendo que eu sou o poder, mas vocês querem me dar essa causa para me julgar? Julgue vocês mesmos. Agora, julgue com justiça. Julgue com justiça, porque o próprio João, né, ele fala a respeito de julgar, mas julgar com justiça, com a justa justiça. Aí o que acontece? Isso quebra o que muitas das vezes falam que não podemos julgar. Com certeza, o texto está bem claro a respeito de não julgueis para que não sejais julgados. Então isso até é uma polêmica. Muitas pessoas acreditam que eu não posso julgar porque a Bíblia fala: não julgueis para que não sejais julgados. Viu? Será que você já leu e já compreendeu o texto? Será que você já fez uma compreensão ali do texto, do que o texto está dizendo? No caso aí, eles estavam julgando o adultério. Mas se a um momento eles também fossem pegos em adultério, eles iam ser julgados pelo que eles já tinham julgado. Com certeza, porque uma coisa, professora, olha só que interessante dentro desse contexto aqui. Uma coisa é você julgar uma causa. Né? Uma coisa é você julgar uma causa, outra coisa é você condenar a pessoa, né? Então, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam condenando, porque quem condena o próprio juiz condena a pessoa? O juiz? Não, ele não condena, pelo contrário, professora. Os fatos que traz a condenação. Essa é a verdade. Ele dá o veredito só. Ele não condena. Porque se você não tiver com que provar os fatos, você não tem como condenar.
Então, o que que acontece? Eles pegaram ela no ato de adultério, só que, vamos dizer assim, eles trouxeram o fato, mas não trouxeram o caso total. Condenar é os próprios fatos. Só que aí Jesus pega e fala para eles assim, vocês não têm pecado? Cada um de vocês aí não tem pecado? Aquele que não tiver pecado pode atirar, eu permito. Aí o que que aconteceu? Jesus abaixou a cabeça novamente e continuou escrevendo. Quando ele levantou, a Bíblia fala, é bem clara, vai falar bem assim, ó, que foi saindo desde os maiores até os menores. Então olha só, desde aqueles que cometeram mais pecado até aqueles que tinham cometido, né, no sentido assim de, falando uma questão de idade, né, pessoa que já fazia muito tempo que cometia pecado e era pecador há muito tempo, tanto aqueles que cometiam pecado há pouco tempo, pela sua idade, né? Todos esses têm pecado, não importa se você tem 30, 60, 90, tem 3, 4, todos nós somos pecadores. E isso não dá direito de nós julgarmos no sentido de condenar a pessoa. Mas agora a questão é certa, quando Jesus transferem para eles, aí eles reconhecem que eles também são pecadores. Aí entra a questão. E agora? Como resolver isso? Jesus levanta e fala para ela, viu? Ninguém te condenou? Ela falou, não, Senhor. Foi todo mundo embora. Aí ele fala, Jesus poderia virar e falar assim, ó, eu tenho poder para te condenar. Por quê? Porque eu não peco. Eu sou santo, né? Eu sou santo. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou o Filho de Deus, eu não tenho pecado. Mas só que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo não tendo pecado, que a Bíblia falou que de forma nenhuma ele pecou, mesmo sendo tentado, ele não condenou ela. Aí o que ele fala para ela? Vai, mulher, e não peques mais. Agora que entra a questão da tolerância. Olha, você cometeu o pecado, não cometeu? Eu vou te perdoar. Mas não cometa mais, porque se você cometer, agora vai ter uma consequência. Então é essa a questão, professora. Por isso o tema da tolerância cristã, e aí vou ler aqui até o versículo aqui. Porque um crê que tudo que se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que não come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha só, professora, a questão da tolerância, a tolerância não está ligado a concordar, concordar com o pecado. Concordar com tudo. A tolerância ela não está ligada a concordar com tudo. A questão é simples. Mas tem até um ditado que se diz muito no mundo, né? Mas Deus, ele não é amor? Se ele é amor, ele tem que aceitar. Só que se você for fazer uma análise, a Bíblia também fala que Deus ele é amor, mas ele também é justiça. Então, o que é justiça? Justiça é de julgar mesmo, é de você fazer uma separação entre o que é certo e o que é errado. Entendeu? Então, se Deus ele é amor, ele ama, mas ele também julga com justiça. Então, a tolerância, ela não é você aceitar tudo, tá? Então, não está ligado ao aceitar todas as coisas. Se a pessoa comete um adultério, logicamente que a igreja ela vai tomar como uma instituição, né, que tem os seus direitos, deveres, tá ligado dentro disso, ela também vai fazer uma análise disso e vai dar, vamos dizer assim, não a condenação, mas ela vai colocar a pessoa num estado ali para ela poder reconhecer o pecado. Só que se ela se arrepender e deixar, alcança a misericórdia. A Bíblia não fala isso? Se você pecou, mas você deixou, você alcança a misericórdia. Mas aqueles que cometem e continua, ele está por si próprio, ele está se condenando. Então a tolerância, professora, na questão de você concordar com tudo, você está fazendo, vamos dizer assim, o que o próprio Paulo em Romanos capítulo 12 fala, para você não se conformar com o mundo. E se você estiver aceitando isso, você está aceitando, concordando, você está vivendo o mundo.
Então a questão é simples, não concordar, né? Não se faz aí juízo de tolerância. Tá? Então tolerância é no caso de a pessoa, né, aqui errou, você corrigir, mas porém ajudar a pessoa, né? Então é isso aí, professor. Vamos lá. A lei da espiritualidade. Eu vou ler aqui em Romanos 14, versículo 22 e 23. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Aí ele vai falar do espírito. Muitas das vezes a gente vê as pessoas mesmo falando assim: ah, aquele é espiritual, aquele não é. Também está fazendo uma ali, divisão entre as pessoas, dizendo quem é espiritual e quem não é. Isso se chama, professora, juízo de valor, né? Juízo de valor é você julgar a pessoa pelo aquilo que ela pode, que ela está demonstrando ali, o que ela pode, que você pode tirar. Então, muitas das vezes, voltando um pouquinho na questão do julgamento aqui, muitas vezes você faz um juízo de valor pelo aquilo que a pessoa tem ou que ela tá, mas você não faz aquele juízo para fazer uma correção, para que a pessoa saia daquilo. Então você julgar uma pessoa espiritual pelo aquilo que ela é, ou pelo quantas profecias ela profetiza, ou por quantas vezes ela colocou a mão sobre a pessoa e profetizou, ou por quanto sapateada ela deu, você está equivocadamente fazendo juízo de valor. Porque ela é mais espiritual do que a outra, porque a outra não fala em línguas, ou porque a outra não dá glória a Deus. Mas quem falou que dá glória a Deus, você está simplesmente, se você dá glória a Deus, você está glorificando a Deus. Glorificar a Deus não se trata de você abrir a boca e dar glória a Deus. Glorificar a Deus é uma vida de testemunho. É uma vida de testemunho que glorifica a Deus. Não é você abrir a boca e dar glória a Deus dentro da igreja, professora. Então fazemos juízo de valores nesse sentido. Paulo coloca aqui que o modelo de espiritualidade que deve conduzir tanto os crentes fortes como os fracos. O crente deve possuir convicção bem definida no exercício da sua fé. Não é o que os outros dizem se você tem fé ou não. Olha só, lá em Tito, no capítulo 1, verso 15, se você quiser abrir, ele fala assim, ó, todas as coisas são puras para os que são puros. Então, professora, quando você verdadeiramente serve a Cristo, tudo aquilo que você toca, tudo aquilo que você faz, quando você tem uma vida de santidade com Cristo, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você toca, também é santo, também é puro. Agora, quando você vive uma vida de mentira, uma vida errada, uma vida de prostituição, de pecado, de erro, como que você quer ser espiritual? Como que você quer pregar? Como que você quer falar em línguas, sendo que você verdadeiramente está com uma vida em pecado? Agora entra a questão, por que que os adventistas, né, desculpe aqui a falar a respeito de uma devida religião, de uma devida igreja, mas cabe aqui a pessoa avaliar, porque muitas pessoas nos criticam, fala das nossas igrejas, né? Fala da Assembleia de Deus, fala de outras igrejas. Então eu acho que não tem por que a pessoa entrar em confronto comigo, porque eu estou citando uma outra religião, uma outra igreja. Então os adventistas, eles falam a respeito de que temos que guardar o sábado, temos que guardar o sábado, temos que guardar o sábado, porque o sábado é santo, porque o sábado é isso e aquilo. Agora, vem cá. Vamos lá, vamos fazer uma avaliação aqui. O que Paulo escrevendo a Tito, ele falou aqui, ó. Todas as coisas são puras para os que são puros. Então a questão, professora, de você guardar o sábado ou não, a questão de você comer uma carne, ou você comer um peixe, ou você comer um legumes, isso não vai fazer você mais santo. Você deixar de guardar o sábado ou deixar de comer uma carne, isso não vai te tornar mais santo. O que vai te tornar santo é você ter uma vida de santidade com Deus. Separação do pecado. Pode continuar. Uma igreja acolhedora. O exemplo dos cristãos maduros.
Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Mas isso aqui que ele colocou, devemos suportar. A igreja ela tem que acolher, sim, ela precisa acolher a todos. Mas isso de suportar é simplesmente você fechar os olhos para os erros que está acontecendo? Não, professora, isso não tem nada a ver com você fechar os olhos e aceitar o pecado dentro da igreja. Pelo contrário, se a ovelha ela está com as lãs sujas, maltrapilha, né, que isso caracteriza o pecado, uma vida de erro, o que tem que acontecer? Ela tem que ser instruída. Não é você deixar a pessoa continuar dentro da igreja pecando e você não fazer nada. Não, pelo contrário, você tem que estar ensinando e ajudando. Porque isso você vai ajudar com que a pessoa saia do erro. Sim, porque aqueles que acreditavam que estavam somente debaixo da lei e você suportar isso e deixar dessa forma, não vai fazer com que ele venha entender que nós estamos debaixo da graça. E isso, porque a graça ela nos liberta. A graça veio para nos libertar, veio para tirar do peso da lei e trazer nós para a graça. Então, quando você está embaixo da graça, você procura fugir das coisas do mundo, fugir da concupiscência da carne, que o apóstolo Paulo fala. Então, quando você está dentro aqui da graça, ou embaixo dessa graça de Cristo, você foge da concupiscência da carne. Pode continuar. O exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo para essa limitação da liberdade foi dada por Cristo no nosso Senhor, em Romanos 15, 3. O argumento de Paulo é que, se o próprio Salvador não agradou a si mesmo, então por que os crentes que se consideravam mais espirituais não poderiam agir da mesma forma? Ele dá o exemplo de Cristo. Vou abrir aqui. Pode ler. Exemplo de Cristo. Qual que é o exemplo de Cristo? Paulo não fala a respeito do exemplo de Cristo, que ele era imitador de Cristo? Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Cristo nos dá o exemplo. O mais interessante que tem em muitos exemplos que Paulo dá é que ele coloca os exemplos de Cristo. Com certeza. Porque Cristo não somente falava, ele agia. Porque, vamos dizer assim, né? Ele mesmo, o próprio Jesus, ele deixou bem claro: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, Jesus ele deixou sempre bem claro que ele seguia o que o Pai ordenava. Aí Paulo também, seguindo a mesma linha de pensamento, ele também agora demonstra, né, falando: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo falou para que eu fizesse, ou mandou eu fazer, ou me ensinou, é isso que vocês também devem fazer. E um exemplo também aqui em Romanos 5:8 é assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Com certeza, professor. Então essa é a, vamos dizer assim, esse é a parte principal aqui, né? Que nós devemos aqui seguir os ensinamentos de Cristo. Porque esses ensinamentos é o que nos vai tirar aqui desse, vamos dizer, desse emaranhado aí que de doutrinas demoníacas, de heresias, né? Então é isso que nós devemos compreender aqui. O exemplo das Escrituras. Paulo apela então às Escrituras como instrumento afiador da espiritualidade. Ele chama a atenção dos crentes, tanto os fortes como os fracos, exortando e dizendo que o ensino das Escrituras deve ter um efeito prático em nossa vida. Ela não foi escrita apenas como um livro histórico, mas é inspirada palavra de Deus e deve ser normatizada na vida do crente. Porque, vamos dizer assim, hoje a nossa regra de fé, professor, é a palavra. Sim. Então nós temos como base de fé é a palavra. E outra coisa importante, se você quiser, pode ler.
Em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Isso aqui deixa bem claro que a escritura, ela é um exemplo de tolerância, sim, mas não a tolerância que nós imaginamos, que é você aceitar e concordar com o pecado. Por isso que aí fala que ela é inspirada, ela instrui, ela corrige. Então não é dessa forma que muitas das vezes pensamos que tolerar é aceitar e fechar os olhos. Tolerar é você ensinar, professora. Então isso é você tolerar. A pessoa está fraca na fé, a pessoa chegou na casa de Deus com uma vida torta, com uma vida em pecado, você vai permitir que a pessoa continue dessa forma? Não. O tolerar é você ajudar essa pessoa, ensinar, né, para que ela venha ter uma vida também abençoada. E olha só, para nós encerrarmos aqui, professora, Paulo, escrevendo aqui em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar a respeito do que ele aprendeu, porque é as escrituras que nos faz conhecer. Então, a regra de fé do cristão é as escrituras. Então, Paulo, falando a respeito disso, ele fala a respeito da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, ele vai falar assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, tudo que ele estava ensinando, né, foi o que ele recebeu, porque o Senhor Jesus, na noite que foi sair e tal. Aí você vai compreender aqui também outra coisa importante a respeito disso. Paulo já vinha esclarecendo, Paulo já vinha falando a respeito dessa diferenciação dentro das igrejas. Então, vamos dizer assim, a igreja de Roma não estava exclusiva disso. Não era a única igreja que estava acontecendo essa discrepância teológica, ou essa discrepância doutrinária ou de costume. Eram outras igrejas, tanto a igreja de Coríntios, nós vemos aqui na igreja de Coríntios acontecer isso, na Galácia, né, em Colossos, em Roma, né? Então você vai ver, aí já aí depois, antes você já lemos a respeito do próprio apóstolo Pedro, né? Então já havia essa diferenciação. Então Paulo começa a esclarecer de uma forma que era costumeiro isso, né? E os dias de hoje também não é diferente, professor. Essa carta aos Romanos, ela nos ensina muito, porque é algo que estava acontecendo ali com eles e que hoje continua acontecendo, mas ele ensina como lidar com isso. Com certeza. Tolerar não é aceitar, é respeitar, sim. Respeitar, mas não passar a mão na cabeça ali de quem está o erro e deixar assim, desse jeito. Senão aí a palavra ela não vem como correção. Porque a palavra é para isso, ela corrige, ela redargue, ela ensina, né? Então é para isso que a palavra é. A palavra é para ensinar, redarguir, corrigir, né? E tudo mais. Agora, se você não aceita a correção, é porque verdadeiramente você não está debaixo da graça de Cristo. Conclusão para nós terminarmos, professor? Aprendemos como o apóstolo Paulo procurou pacificar a tensão entre os crentes fortes e fracos na igreja de Roma. Esse conflito estava gerando um ponto de tensão que poderia, a curto prazo, pôr em risco a obra de Cristo ali. E hoje também, se não procurarmos colocar ali um ponto final e colocar um mandamento maior, que é o mandamento do amor, infelizmente a igreja ela corre um risco, e esse risco, infelizmente, não é nada bom. Com certeza. E vamos deixar bem claro, né? O objetivo é ajudar, né? O objetivo aqui é ajudar, não criticar, tá? Que as pessoas aí, né, que, vamos dizer assim, entenda, né, que o nosso objetivo aqui não é criticar a religião de ninguém. Mas como nós estamos tratando de um assunto teológico, né, e então aí acaba vendo essas questões aí que acaba entrando em conflitos aí de igrejas para igrejas. Mas o meu objetivo aqui não é confrontar a religião de ninguém, até porque o próprio Jesus, ele falando, quando os discípulos chegou, professora, diante dele, falou assim, olha, Senhor, tem alguém ali pregando, ensinando, ou expulsando o demônio e tal. Jesus pegou e falou, Senhor, nós vamos lá e vamos impedir que eles façam isso. Aí Jesus pegou e falou para ele assim, não faça isso.
quem não é contra nós é por nós. Então, se você, né, muitas das vezes ficou até ficar chateado e tal, mas aqueles que não é contra nós é por nós. Então, se você pode até não ser a favor da minha crença ou da minha igreja ou da nossa doutrina, da nossa igreja, creia que você também, vamos dizer assim, faz parte aí do reino de Deus. Está cumprindo o né? Está cumprindo o ID, mas estamos aí. E vamos agradecer aqui. Professora, faça os agradecimentos. Obrigado a todos que estão aí nos ajudando, vendo os vídeos. Continue aí colocando perguntas, comentando, clicando aí no like, se inscrevendo no canal também, para que ele venha chegar a mais e mais pessoas e que a gente saiba que isso possa estar ajudando cada um a crescer espiritualmente. Então, desde já eu também quero agradecer a todos, né, que está conosco aí. Muito obrigado pela participação. Continue lá nos ajudando aí. Aí mais para frente aí nós temos alguma surpresa aí. Tá? Então Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando por vocês e vocês continuem orando por nós. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Jesus. Pedimos mais uma oportunidade por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Muito obrigado por essa porta, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos está dando para falar do teu amor, para pregar a tua palavra. Deus, abençoe os teus filhos que estão ouvindo e acompanhando, Senhor. Eu peço a tua graça em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.